Bom dia, pessoal. Meu nome é professora Viviane, né, e hoje vim falar para vocês sobre sistemas de cultivo. Antes da gente começar, né, diretamente a nossa aula, eu gostaria que a gente destacasse dois pontos, né, que é muito importante, antes da gente definir que sistema de cultivo a gente vai utilizar, que seriam o quê, né? Primeiro de tudo, o tipo de solo que você vai encontrar na área que você está pretendendo cultivar algo. É importante, né, que a gente defina isso na nossa cabeça. Nem todo solo, né, principalmente aí quem já fez manejo de conservação, vai saber que nem todo solo ele é agricultável. Existe um sistema, né, sistema de capacidade de uso, que ele vai definir ali, né, se aquele solo é agricultável ou não. Partindo desse princípio de que você está numa área que possui um solo agricultável, né, a gente vai ter, às vezes, condições, por exemplo, áreas que tenham solos mais rasos. Então, por exemplo, esse tipo de área não vai ser adequado, por exemplo, para determinadas culturas que possuam, né, uma zona efetiva de raiz mais profunda. Então, não adianta eu querer também cultivar uma coisa na qual eu não tenho um solo adequado para isso naquela área, né, que não vai funcionar corretamente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver isso, né? A área que eu quero fazer um cultivo possui um solo agricultável? O solo em questão ali é adequado para que culturas, né? A partir daí que eu escolhi uma cultura, né, em que ela é adequada para aquele solo, aí a gente pode então começar a pensar qual é o sistema de cultivo que vai ser mais adequado para essa cultura que a gente escolheu. Por quê, né? Hoje a gente vai falar de sistemas mais antigos, mais que seriam menos conservacionistas, e sistemas mais conservacionistas. Lembrando que o que define o seu sistema de cultivo é a cultura que você vai utilizar. Por quê? A gente poderia, para todas as culturas, usar sistemas mais conservacionistas, ser ambientalmente mais adequado, porém, nem sempre a cultura que você escolheu vai se adequar àquele sistema mais conservacionista. Então, é importante botar isso em mente, né? Que a cultura que a gente escolhe é que vai definir que sistema de cultivo a gente vai utilizar. Por exemplo, hoje, culturas como o milho já são bastante difundidas pelo país em sistemas mais conservacionistas, como o sistema plantio direto. Então, por que eu vou utilizar um sistema menos conservacionista para semear milho, se eu tenho excelentes resultados semeando milho num sistema que é mais conservacionista? Então, nesse caso, sim, a gente sempre tem que tentar optar por sistemas mais conservacionistas. Porém, se você for trabalhar, por exemplo, com a batata inglesa, determinados tubérculos que são mais sensíveis, dificilmente eu vou conseguir ter uma produção excelente sem um sistema com maior revolvimento de solo. Então, a gente tem que entender que é extremamente importante que eu foque o meu sistema de cultivo em função da cultura que eu vou trabalhar, tá? Então, vamos aqui definir primeiro o que é um sistema de cultivo, né? A professora falou tanto aqui de sistema de cultivo mais conservacionista, menos conservacionista da cultura, mas o que é um sistema de cultivo? Vamos entender aqui. Basicamente, um sistema de cultivo vão ser todas as práticas, né? Um conjunto de práticas de manejo que a gente vai associar aí a uma ou mais espécies, né? Posso trabalhar com monocultura, posso trabalhar com consórcio, posso trabalhar com policultura, posso trabalhar com rotação de cultura, né? Então, tudo isso vai abranger aí os meus sistemas de cultivo. Basicamente, são as práticas de manejo que a gente vai utilizar, né, para conseguir o quê? Produzir, né, a melhor forma que a gente puder produzir, juntando aí, né, uma combinação lógica e ordenada de atividades e operações, né? Então, organizando aí, por que de forma lógica e ordenada? Que também não adianta a gente fazer
as operações adequadas, por exemplo, nos momentos incorretos, isso já não vai gerar um resultado adequado. Então, a gente tem que ter uma combinação aí, né? Tanto lógica como ordenada, para que essas operações realmente funcionem e a gente possa ter um, um ciclo adequado para a nossa cultura. E aí, né, quando a gente fala de sistemas de cultivo, principalmente em relação a revolvimento de solo, a gente pode destacar aí três sistemas principais, que seria o sistema convencional, o cultivo mínimo e o sistema plantio direto, né? O... Bom dia. Então, o sistema plantio direto... Peraí, só um segundo. Deixa eu deixar o chat aqui para ficar olhando. Pronto. Então, nesses três sistemas, o que acontece? Né? Nesses três sistemas, o que acontece? Aqui a gente está destacando apenas, né, os três principais. Óbvio que a gente vai ter inúmeras variações, né? Mas como a gente só tem uma aula, a gente tem que focar em três principais sistemas. Sendo que desse sistema plantio direto aqui, já surgiram inúmeros sistemas ainda mais conservacionistas, como, por exemplo, a interação lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e por aí vai. Então, hoje, a gente, quando o produtor quer optar, né, por sistemas mais conservacionistas, por sistemas, como é que eu posso dizer, mais ambientalmente mais corretos, eles têm inúmeras opções, né, para isso. Lembrando que a gente sempre tem que ter em mente, o agrônomo principalmente tem que ter em mente, que a gente fala muito mal da monocultura e realmente, por diversos pontos, é uma coisa ruim, mas a gente tem que entender que quanto mais culturas, seja por uma rotação, seja seja ao mesmo tempo, né, num sistema de consórcio, quanto mais culturas a gente trabalha, mais difícil é o manejo de todas essas culturas, né? Mais trabalhoso é. Então, é preciso ter isso em mente, né? Porque é muito bom, mas também é muito dispendioso. Então, quem quer trabalhar com isso tem que estar preparado, né, para esse tipo de coisa. Mas aí, né, pensando na questão do revolvimento do solo, a gente pode destacar aqui a principal diferença entre esses três sistemas, que seria o quê? Né? Qual é a principal diferença entre esses três sistemas? Seria o grau de mobilização desse solo. Por quê? Quando a gente trabalha com o sistema convencional, né? Como é que funciona o sistema convencional? Muitas vezes, normalmente o sistema convencional você vai trabalhar ali fazendo aração e gradagem, né? Periodicamente a cada ciclo naquela área, para depois, então, aí iniciar tratos culturais pré-plantio e depois realizar o plantio. Então, por exemplo, no sistema convencional, eu vou fazer ali uma aração, né? Dependendo da necessidade, eu posso fazer outra aração. Então, o que vai definir esse número de passadas, né? A qualidade da operação. Se o operador passou com arado na área e conseguiu obter o resultado eficiente, né? Conseguiu destorroar bem o solo, e está numa qualidade adequada, ok, basta uma operação, não é receita de bolo, né? Essa quantidade de operações vai depender da necessidade da sua área. Sempre lembrando, né, que evitar destorroar esse solo excessivamente é muito importante para conter processos erosivos. Então, vamos imaginar aí que a gente fez uma aração nessa área. Eu posso, por exemplo, se estiver precisando incorporar corretivos, fazer a aplicação desses corretivos, como calcário, por exemplo, primeiramente, e aí fazer a incorporação e já o preparo do solo com arado, né? Em seguida, a gente faria esse preparo secundário, que seria a gradagem. Eu posso fazer aí uma, duas ou até três gradagens, vai depender da necessidade da área. Lembrando, né? Quanto mais vezes eu passo equipamento, maior a possibilidade aí de aparecer uma camada compactada, maior a possibilidade de pulverizar esse solo. Então, a gente sempre tem que
ter, estar atento a isso, né? Eu vou realizar operações voltadas para a qualidade. Se eu fiz uma gradagem só e já deu o resultado que eu precisava, eu não tenho necessidade de fazer mais. Porque tem muita gente que acha que a agricultura é receita de bolo, né? E porque às vezes você lê num livro que eu tenho que fazer uma aração em 2 gradagens, todo mundo está fazendo uma aração em 2 gradagens, mesmo sem precisar, né? Então a gente precisa ter isso em mente. O que importa é a qualidade do trabalho na área. Então, se com uma passada da grade resolveu, bem. Mas vamos supor que não. Eu precisei fazer ali passar a grade uma vez na área, e imediatamente antes do plantio eu posso passar a grade outra vez, se for necessário, e aí então realizar o plantio. Ou seja, eu tenho uma movimentação, né, de máquinas muito maior. Já quando a gente fala de cultivo mínimo, você vai ter o quê? A gente já não vai mais utilizar arados e grades para fazer aração e gradagem. A gente vai trabalhar com o que a gente chama de escarificação, né? Quando a gente faz escarificação, eu já vou ter aí um outro tipo de sistema para revolver esse solo, né? Ele promove revolvimento, mobilização do solo, porém sem inversão de camada, a gente vai passar isso mais na frente. Eu acabo tendo um revolvimento muito menor do solo e, no caso, vou utilizar apenas um equipamento. Se a operação, né, der certo com apenas uma passada, então eu já diminuo muito o grau de mobilização desse solo. E no sistema plantio direto, a gente já não iria fazer mais nenhuma espécie de revolvimento nesse solo. Basicamente, né, logo após a colheita, eu já posso entrar, se óbvio tiver período para isso, né, eu já posso entrar e semear outra cultura. Lembrando que a gente vai ver que para que isso aqui dê certo, né, a gente vai ter que ter uma série de cuidados. Então, a principal diferença entre esses 3 sistemas que a gente vai explorar hoje é isso, a diferença no grau de mobilização do solo. No sistema convencional, eu vou ter vários equipamentos com várias passadas que provavelmente vão mobilizar muito mais esse solo. No cultivo mínimo, a gente vai trabalhar só com escarificador, já reduzo isso. No sistema plantio direto, ainda mais reduzido, onde eu só iria mobilizar ali, né, a minha linha de plantio, que é onde eu vou abrir o suco para poder depositar a semente. Então, vamos falar um pouco, né, de cada sistema desse. E o que é o sistema convencional, né? O sistema convencional, mais antigo, né, digamos assim, de certa forma praticado desde a agricultura rudimentar, né, desde que o ser humano, né, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, né, a partir aí do domínio da agricultura, a gente pode dizer que se praticava o sistema convencional, né? Basicamente, esse sistema convencional, ele consiste em quê, né? Da gente revolver camadas superficiais do solo a fim de obter melhores condições de crescimento e desenvolvimento dos cultivos. Por quê? Raciocine comigo. Você tem ali a estrutura natural daquele solo, né? Quando a gente revolve esse solo, quando a gente mobiliza esse solo, eu vou quebrar aquela massa contínua de solo, né, em torrões muito menores, ou seja, eu vou oferecer uma resistência ao crescimento daquela semente muito menor, ela vai ter uma resistência muito menor para conseguir se desenvolver, porque teoricamente eu afrouxei todo aquele solo, ele está ali em torrões muito menores, sem bolsões de ar, minha semente vai estar totalmente confinada ali em volta de solo, e com isso ela vai conseguir se desenvolver muito melhor. E lembrando que a gente não trabalha, né, com plantas nativas, a gente normalmente trabalha com plantas cultivadas, que normalmente são mais sensíveis, né, e precisam de mais cuidado. Então, essa ideia de você destorroar esse solo é com esse intuito, né, de que você torne ali um ambiente menos resistente ao desenvolvimento daquela semente, onde ela vai ter muito menos resistência para crescer e se desenvolver. Porém, né, quando mal feito, feito de forma inadequada, esse revolvimento excessivo pode acabar, né, aumentando essa resistência que a planta vai ter que ter para conseguir se desenvolver. A gente vai falar disso mais na frente, né, a partir do aparecimento das camadas compactadas.
Como eu já falei para vocês, né, desde o início se faz essa prática de revolvimento do solo. Em inúmeras culturas antigas, a gente tem inscritos informações sobre equipamentos, né, rudimentares, como, por exemplo, galhos que eles utilizavam, né, para ir abrindo o suco para depositar as sementes, e aqueles galhos ajudavam, né, a afrouxar aquele solo, de forma que eu conseguia ter um desenvolvimento melhor ali. E aí, né, falando aí um pouco mais para frente, surgiram os arados, né? Basicamente, a função dos arados, né, é o quê? A gente vai inverter camadas, né? Nesse GIF aí que está funcionando, a gente tem um arado de aivecas, né? E a gente pode ver que ele faz uma inversão bastante completa, né? Tudo que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. Muitas pessoas vão dizer para vocês, arado só serve para isso. Em regiões frias, você vai conseguir depositar essa água do gelo embaixo, vai ser aquecida e vai descongelar, e as camadas do solo estavam mais frias, você vai aquecer e tal, mas óbvio, serve para isso também, mas nessa não é a única função de um arado. Tenha em mente o quê? Que quando eu tenho, né, material para ser incorporado, como no caso aí, a gente tem um material de cobertura em superfície aí, e esse material é incorporado, eu vou ter o quê? Eu vou estar incorporando matéria orgânica nesse solo. Com isso, eu também vou estar melhorando a estruturação dele, né? Além de estar destorroando ele, eu ainda vou estar adicionando matéria orgânica, né, para melhorar esse processo. Então, é mais óbvio que o quê? Muitas vezes, principalmente na nossa região, a gente não vai ter material em cobertura para ser incorporado, né? Então, qual vai ser a função do arado nesse caso para a gente, né? Simplesmente destorroar esse solo. Para quê? Para que quando ele esteja ali em torrões menores, mais destorroado, eu consiga ter uma resistência menor para a minha raiz conseguir se desenvolver e para a minha planta também, né? Então, basicamente, essa vai ser a principal função para a gente aqui, porque incorporar matéria orgânica na nossa região, só se a gente realmente fizer uma adubação verde, toda voltada para isso, né, para isso ser incorporado, porque se a gente for esperar simplesmente ter material de cobertura para ser incorporado, nem sempre isso vai acontecer. Agora, através de uma adubação verde é possível a gente conseguir, mesmo aqui, né, incorporar matéria orgânica. Então, vamos aqui para alguns dos objetivos de por que a gente vai estorvar esse solo, né? A gente vai destorrar aquela massa contínua de solo ali, né? Com isso, diminuindo a resistência que a raiz precisa para se desenvolver, né? Eliminando plantas invasoras, isso aqui é bastante interessante, né? Que quando eu tenho sistema convencional, eu tenho como eliminar minhas plantas invasoras mais facilmente, né? Sem ter que ter nenhum uso de químicos, né? Simples revolvimento do solo já vai eliminar essas plantas invasoras, pelo menos a um curto prazo, né? E outro ponto extremamente importante, né, que para a gente evoluir corretamente para sistemas mais conservacionistas, é importante que a gente tenha feito isso antes, que é o quê? Incorporar, né, e misturar no solo corretivos, fertilizantes, produtos sanitários. Por exemplo, se eu tenho uma praga de solo, uma vez que eu tiver com um sistema mais conservacionista implantado e que eu não queira revolver aquele solo, dificilmente eu vou conseguir eliminar uma praga de solo. Por quê? A forma mais fácil, sem uso de químicos, é o quê? É o expor a praga à ação do solo. Então, um bom revolvimento daquele solo ajuda, né, a eliminar pragas de solo mais facilmente. Outra coisa, corretivos. Muitas vezes, né, sistemas plantio direto implantados aí com bom tempo, tem que retroceder o sistema, porque eles não conseguem que o calcário desça até a profundidade que precisa, né? E isso dificulta muito o processo. Hoje, alguns produtores já utilizam escarificadores ou até subsoladores
para ajudar nessa infiltração de corretivos, mas nem sempre funciona. Por quê? Porque a gente sabe que o cálcio ele tem baixa mobilidade no solo, quase imóvel. Então, a melhor forma de conseguir incorporar cálcio em profundidade é através de revolvimento de solo. Então, para eu evoluir para um sistema mais conservacionista futuramente, né, eu preciso já ter feito essa correção antes, né? Então, tem que ter esse cuidado, né, de fazer essa incorporação e é muito mais fácil de fazer quando a gente pode revolver esse solo. Nivelamento do terreno, né, muitas vezes, para ter um sistema de irrigação adequado, às vezes para utilizar uma colhedora, né, colhedoras são muito sensíveis à declividade, e eu preciso aí ter um bom nivelamento do terreno. Então, para isso, eu vou ter, muitas vezes, né, que utilizar aí equipamentos de preparo, como grades niveladoras, para conseguir melhorar esse nivelamento do terreno. Em alguns casos, a gente tem até que optar por fazer, né, planeamento. Isso não é muito bom, porque você vai acabar perdendo aqueles primeiros 5 centímetros, mas caso necessário, às vezes tem que fazer, porque também impossibilita a mecanização, né? Então, é importante a gente iniciar, né, um sistema convencional sempre antes de evoluir para um sistema mais conservacionista, até para esse cuidado, né, de corrigir o solo, de nivelar o terreno, né, preparar, por exemplo, a área para usar irrigação, se for enterrado, por aí vai. Base do sistema convencional, né? Basicamente, né, quais são as principais fases que a gente vai ter no sistema convencional? O nosso preparo primário do solo, que a gente vai falar o que é, preparo secundário do solo. Eu posso ter esses tratos culturais antes do meu preparo primário, né? Para isso ser incorporado pelo preparo primário e secundário. Posso ter após, né? E aí, então eu vou depositar a minha semente, a minha muda ou o meu tubérculo, né? Meu órgão vegetativo no solo e alguns tratos culturais pós-plantio e, por fim, né, a colheita. Então, a gente tem às vezes, muitas operações aqui, né, de revolvimento antes de iniciar aí a deposição do nosso, seja de uma parte vegetativa, seja da semente ou seja até uma muda. E aí é só importante, né, a gente destacar a diferença entre preparo inicial e preparo primário, que muita gente confunde, né? Preparo inicial é quando a gente vai desbravar uma área, você vai desmatar uma área, né, que tinha ali vegetação nativa e tornar aquela área de uso agrícola. Aí você faz preparo inicial. São utilizados outros equipamentos, né, com o fim de tornar aquela área para um uso agricultado. O preparo primário, né, que é o que a gente vai estudar hoje, é aquele preparo periódico de solo. É o preparo que você faz a cada ciclo, né? Então, o preparo primário do solo, né, ele vai ter aí como objetivo deslocar e destruir, né, essa massa contínua de solo, para com isso a gente conseguir reduzir a coesão entre essas partículas de solo, né? Com isso, né, se eu reduzo essa coesão entre as partículas de solo, eu vou tornar muito mais fácil para a minha raiz conseguir crescer e se desenvolver, né? É um processo mais agressivo, mais profundo, né, e que acaba deixando a superfície do solo mais rugosa. Ou seja, quando a gente faz preparo primário, eu vou ter aqui ainda torrões maiores, eu vou ter um solo mais desnivelado. Então, né, depois do preparo primário, a gente faz o preparo secundário. Mas como que a gente faz esse preparo primário? Né? Basicamente, a gente pode utilizar 3 equipamentos, né? Ou arados, né, que podem ser de Aiveca ou arados de disco, né? Lembrando, gente, que nas próximas aulas de máquinas vocês vão ter aulas específicas para cada equipamento desse que a gente vai utilizar, né? Focando nos equipamentos. A gente está focando mais no sistema discutivo. Vai falar só um pouco sobre os equipamentos. Então, né, eu tanto posso fazer aração com arado de Aiveca, arado de disco, ou posso fazer aração com grades aradoras,
que são grades aradoras? Normalmente, né, grades aradoras são grades médias ou pesadas, né, que elas possuem as duas seções recortadas. Por quê? Porque elas não têm fim de nivelar a área, né? O fim dela é apenas de estorroar a área, né? Então, por que elas são médias ou pesadas? Vocês vão ver na aula de grades que essa classificação se dá pelo peso dos discos, diâmetro dos discos. Então, normalmente, grades aradoras, elas são médias ou pesadas para poder atingir profundidades maiores, né? Já que o preparo primário, ele é mais profundo. E hoje a gente está melhorando nesse aspecto, porque, por exemplo, existem produtores já que conseguem na sua área, apenas com a grade aradora, já fazer preparo primário e secundário. Às vezes com uma passada só. Então, você acaba diminuindo esse estorramento excessivo, diminuindo o consumo de combustível, mão de obra, e ainda assim ter um resultado aceitável. Mas, lembrando, tudo isso vai depender da área em que você vai utilizar o equipamento, né? O resultado que vai ser obtido. No preparo secundário, ele já vai trabalhar com uma profundidade um pouco menor do que a do preparo primário, né? E ele vai aí, né, prover desagregação do solo, um pouco mais, desagregar um pouco mais, nivelar aquele solo, no meu preparo secundário, é importante isso, né, para o uso da mecanização, e confinar pequenos bolsões de ar. Por quê? O nosso preparo primário quebrou aquela massa contínua em torrões maiores. O preparo secundário ele vem para quebrar esses torrões em torrões menores, né? E evitar que fique algum bolsão de ar próximo da minha semente, porque se tem um torrões muito grandes, a minha semente pode ficar exatamente no espaço onde fique basicamente ar, né? Você tem espaços vazios ali, não preenchidos, e com o preparo secundário, não, eu consigo diminuir o tamanho desses torrões para que a minha semente, né, tenha bastante, apenas solo ali em volta dela, e você tenha com menos bolsões de ar, óbvio, né? Óbvio que ela ainda vai ter todo um sistema de macro e microporos, infelizmente não da mesma forma que na estrutura original, né? A gente sabe que quando eu faço esse revolvimento, eu danifico muito a estrutura do solo, e por isso que é importante, né? Práticas conservacionistas, como incorporação de matéria orgânica, auxiliam, né? Então é sempre importante que o quê? Quando a gente vai fazer esses procedimentos, principalmente que acabam sendo mais agressivos à estrutura, que a gente sempre esteja atento, né, a práticas conservacionistas para tentar melhorar esses problemas. Então, no preparo secundário, né, a gente vai destorroar e nivelar, destorroar um pouco mais e nivelar o solo após o preparo primário. Geralmente ele é feito aí com grades leves e médias em uma ou duas passadas. Por quê, né? Porque grades leves ou médias vai depender aí da profundidade que você fez seu preparo primário. No preparo secundário, a gente vai trabalhar com profundidade um pouco menor. Então, se eu, por exemplo, já utilizei uma grade média para o meu preparo primário, né? Uma grade aradora média, eu já vou provavelmente utilizar aí uma grade leve para fazer meu preparo secundário. Vai depender aí, né, da profundidade que a gente vai querer atingir nesse preparo secundário. Se eu vou utilizar uma grade leve ou uma grade média. E em uma ou duas passadas. Por que uma ou duas passadas? Porque vai depender também da qualidade da operação. Se com uma passada eu conseguir obter a qualidade necessária, por que eu vou fazer a segunda passada? Né? Porque, às vezes, tem muitos produtores que eles têm uma fascinação por pulverizar o solo. Parece que eles ficam felizes quando vê aquela poeira subindo do lado do equipamento. E isso a gente sabe que isso é muito prejudicial, porque quanto mais a gente pulveriza o solo, maior a possibilidade de ter perda por erosão. Então, a gente tem que ter muito controle, né, nas operações para evitar esse desturramento excessivo. Então, se com uma passada resolveu, não tem necessidade de fazer a segunda. Você vai economizar aí mão de obra, combustível, o equipamento, né? Importante, sempre aliar isso. Existem outros equipamentos, por exemplo, como a enxada rotativa, que elas fazem tanto preparo primário e secundário.
Então, com um equipamento só, eu consigo já preparar a área para receber, né? Seja a muda, a semente ou a parte vegetativa que eu vou introduzir no solo. Então, as enxadas rotativas, aí tem vantagens e desvantagens, porque a enxada rotativa é um equipamento que precisa de muito cuidado no momento da sua regulagem. Vocês vão ver que ela tem inúmeras regulagens. Para quê? Para evitar que ela destorroie o solo mais do que deveria, né? Mas a enxada rotativa, normalmente ela é mais recomendada para culturas que precisam de um destorroamento maior do solo, né? Como, por exemplo, aí, batata inglesa, uma cultura que, com qualquer resistência maior que ela tenha no solo, ela começa a se deformar. Então, eu preciso ter um solo bastante estorroado para conseguir fazer com que ela se desenvolva bem. Uma limitação, né, da enxada rotativa, muitas vezes é a profundidade. A maioria aí vai trabalhar entre 10 e 20 centímetros. Algumas chegam até 25, mas a grande maioria trabalha entre 10 e 20, de 10 a 20, né? E então elas se restringem mais seu uso para olerícolas, hortícolas em geral. Então, é um equipamento muito bom, né? Porque você acaba aí com uma só passada realizando tanto preparo primário como secundário, mas é um equipamento que tem que se ter muito cuidado no seu uso para evitar esse esturramento excessivo. Tá? E aqui uma foto, né? No caso duas fotos, para vocês verem, isso aqui é plantação de batata inglesa. E aí o que acontece? Aqui vocês podem ver que a área, o solo é muito pulverizado. Para quê? Para que ela tenha um bom crescimento, né, daqueles tubérculos. Porém, né, vocês estão vendo o que aqui? Que eu tenho a formação do canteiro já fechada aqui, né? É o solo bastante torroado. A gente consegue ver que tem uma certa incorporação de matéria orgânica nesse solo. É extremamente importante. Quanto mais eu pulverizar esse solo, e mais eu conseguir incorporar matéria orgânica nele, é importante para ajudar a reduzir os efeitos, né? Outra coisa aqui, imagine que essa área ela está sendo feita aí morro abaixo, né? Na primeira chuva vai levar tudo. Porque se você juntar destorroamento excessivo com declividade mais elevada, é certeza que a perda por erosão é considerável. Ah, professor, então a gente não vai poder fazer assim? Pode, né? Agora a questão se a minha cultura precisa de mais estorramento, eu vou ter que estorrar o solo, senão eu vou obter aí um produto completamente disforme que eu não vou conseguir um preço com ele. Então não adianta produzir dessa forma. Então eu vou ter que estorrar o solo mais se a cultura precisa disso. Porém, o que a gente pode fazer? Introduzir outras práticas conservacionistas para evitar a ação da erosão num problema desse. Fazer os canteiros em curva de nível, utilizar cordões verdes, cordões de pedra para ajudar a conter enxurrada, incorporar matéria orgânica no solo. Existem diversas práticas que a gente vai poder fazer para evitar que quando a água venha, leve o solo. Por quê? Se ele está muito destorroado, ele está muito fácil de ser carregado. Então, né, é preciso ter um cuidado maior. Então, vamos falar aqui de alguns problemas, né? Quando a gente revolve esse solo de forma intensiva, eu posso acabar também diminuindo a fertilidade desse solo. Por quê? Se eu tiver um solo com baixo poder de retenção, um solo mais arenoso, né? O que vai acontecer? Eu posso simplesmente eu pulverizei aquele solo. Normalmente eu posso estar expondo aí o que estava mais profundo, com o revolvimento vai para cima. Então, se eu tivesse matéria orgânica incorporada naquele solo, ela vai ser mineralizada pela ação do solo e estaria ali disponibilizando minerais para as minhas plantas. Só que acontece? Se esse solo tiver baixo poder de retenção, na primeira chuva tudo isso pode infiltrar e ir embora. Então, né, lixiviar e ir embora. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado.
em solos que tenham um baixo poder de retenção, como é que eu posso já corrigir isso? Incorporando material orgânico nesse solo. Vai ajudar a melhorar a estruturação, vai ajudar a melhorar a retenção no solo, tanto de água como de nutrientes, né? É possível solucionar também. Maior amplitude térmica no interior do solo. Isso aqui é uma coisa que é muito difícil se resolver quando se trabalha com sistema convencional. Por quê? Se eu revolvi a área completa, né, no sistema convencional, eu vou preparar a área com arado e grade, revolvi a área completa, ou seja, retirei todo o material de cobertura que tinha em superfície ali. Se eu retirei todo esse material, o meu solo ele vai estar exposto diretamente à ação do sol. O que é que vai acontecer com isso? Durante o dia vai ficar muito quente, porque vai estar exposto diretamente. Durante a noite vai ficar muito frio. E isso aí desencadeia uma série de problemas, como, por exemplo, né, atividade biológica no solo. Se eu tenho uma amplitude térmica muito alta, isso não favorece, né, o funcionamento, como é que eu posso dizer? O ciclo de vida natural desses, é, desses seres que vão estar ali, né? Então, o que acontece? Acaba prejudicando, né? Maior perda de água no solo, porque se o meu solo está mais bem esforrado, ele facilita a infiltração, né? O que isso pode ser bom por um lado, mas ruim pelo outro. Porque se ele facilita demais a infiltração, se eu tiver um solo de baixa retenção, eu vou perder essa água inteira, né? E outro problema, né, quando a gente utiliza esses equipamentos de forma inadequada, é a formação de camadas compactadas que começam a surgir, né? Principalmente nas profundidades de 10 a 30 centímetros, em função de pé de grade ou pé de arado. O que é pé de grade ou pé de arado? Isso acontece quando o quê? Imagina que a gente tem aqui um arado de disco, né? Vem aqui o discozinho rodando, cortando o solo. O que aconteceu? Daqui para cima, o meu arado preparou a área, destorrou, tá tudo ok. Porém, onde o fio do arado passou embaixo, né, ele acaba alisando essa área aqui e começando a formar uma área compactada. Por isso chama de pé de arado ou pé de grade, né? De tanto o equipamento passar na mesma profundidade, mesmo em condições adequadas, ele vai acabar formando essa camada aqui. Então, o que a gente faz para evitar isso? Práticas conservacionistas. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, trabalhar em profundidades diferentes a cada ciclo. Imagine que você passa o mesmo arado, sei lá, a 25 centímetros todo o ciclo. Então, sempre ali abaixo de 20, mais profundo que 25, vai estar formando aquela camada, porque o arado sempre passa na mesma profundidade. Mas se a cada ciclo eu trocar essa profundidade, eu diminuo a formação dessa camada compactada aqui. Se num ciclo eu trabalhar com 20, no outro eu trabalhar com 30, no outro trabalhar com 25, eu não vou sempre consolidando a mesma profundidade. Tem para utilizar outros equipamentos, trabalhar em profundidades diferentes ou com o mesmo equipamento. Desde que eu trabalhe em profundidades diferentes, eu já ajudo a reduzir a formação dessa camada compactada. Outro ponto extremamente importante é trabalhar com a umidade adequada. Por quê? Se a gente trabalha com a umidade fora da condição de friabilidade, o que vai acontecer? Vai acabar formando camada compactada, principalmente se tiver mais argila nesse solo. Por quê? Quanto maior esse teor de água no solo, maior vai ser a possibilidade, né, de a gente conseguir aí, o aparecimento de camadas compactadas. Então, sempre é importante trabalhar dentro da condição de friabilidade. Condição de friabilidade, né, seria o ponto em que a gente tem um equilíbrio entre as forças de coesão e de adesão. E com isso eu tenho o mínimo de esforço tanto da máquina para trabalhar, com isso a gente economiza combustível, como eu tenho a menor ação na formação de camadas compactadas, né? Então é sempre importante, principalmente quem trabalha com sistema de irrigação, né, que as máquinas só entrem na área quando o solo estiver em condição friável, né? Porque senão você dificilmente vai conseguir não formar camadas compactadas, né? Então tem que ter muito cuidado, principalmente com a umidade do solo ao entrar com o equipamento.
Quando a gente, né, acaba por destorroar a área inteira, não deixar material de cobertura de superfície que possa ajudar a reduzir a velocidade do avanço da água, né, quando começa a chover, a gente facilita aí muito o aparecimento de processos erosivos, né, deixa o solo mais suscetível à erosão. E com isso, né, começam a se formar as vossorocas. Por quê? Né? Imagine, se você tem declividade elevada, cada vez, quanto mais declividade, com mais força essa água vai vir e morrer abaixo. E com isso, mais solo ela vai trazer. E assim só vão, né, se desenvolvendo os processos erosivos. O importante é, a partir do momento que se detectou já que está começando o aparecimento de uma vossoroca na área, é começar com práticas conservacionistas para tentar reduzir, né, o avanço da vossoroca, porque chega em determinados pontos que às vezes não é mais viável, né, tentar corrigir. E aí, né, você pode ver que ao longo de várias áreas, né, quando a gente não tem uma área nivelada, quando você fica trabalhando morro abaixo por aí, a gente vai começar, né, a ver esses processos erosivos, essa formação das vossorocas que vão aí dificultar muito o seu trabalho. E aí, muitas vezes, né, chega-se ao ponto de se perder toda a cultura, né? Às vezes o solo está tão destoado e não foi feito os cuidados, né, que com chuvas intensas pode levar o solo, os tubérculos que estavam ali e vai tudo embora. Então, gente, é muito importante, principalmente quem trabalha com cultura que tem elevado nível de estorroamento, sempre ter formas de conter o avanço da água, a força dessa água. Por quê? Para que não leve tudo, né? Você fazer um estorramento excessivo, elevação de canteiro, morro abaixo, é loucura. Mas tem gente que faz, né? Mas aí é sorte de não ter uma chuva forte. Aí, né, mais algumas das ações que acontecem. E então vamos falar um pouco de cultivo mínimo. O que é o cultivo mínimo, né? O cultivo mínimo já é considerado um sistema conservacionista, né, desde que a gente consiga aí manter resíduos culturais, né, em pelo menos 30% dessa superfície e pelo menos aí 1 tonelada por hectare. Ah, professora, mas por que esses números, né? A distribuição na superfície do solo, o quê? Quanto melhor eu conseguir distribuir essa matéria orgânica, né, para eu ter menos solo descoberto, melhor, né? Esse 30% aí seria o mínimo, né? E a questão da 1 tonelada, né, seria uma quantidade mínima necessária para a gente conseguir ter essa, digamos assim, essas vantagens, né? São mínimos aí estabelecidos pela ASAI, que considera que com menos que isso você não vai ter a vantagem do sistema, né? Que é o quê? No cultivo mínimo, primeiro de tudo, né, a gente vai utilizar para o preparo de solo não mais arados e grades, né? A gente vai fazer só o preparo primário, aqui não teria um preparo secundário, e apenas com um equipamento, que seria aí o escarificador. E o escarificador ele vai trabalhar de uma forma diferente, que a gente vai já falar, mas o quê? Para eu realizar cultivo mínimo, eu preciso ter um solo não compactado, sem necessidade de correção química, que não haja incidência de praga de solo e que a área não seja sujeita à erosão. Ou seja, eu tenho que ter corrigido todos esses problemas lá no meu sistema convencional, tá? Então, é bom a gente entender que mesmo que eu esteja com a cultura, né, que me permita trabalhar com o sistema conservação de como o sistema plantio direto, eu preciso ter um processo de evolução natural, né? Primeiro eu preciso ir lá, destorroar o meu solo, para poder o quê? Para poder eliminar a camada compactada, para poder corrigir quimicamente esse solo, para eliminar praga de solo, e por aí vai. Nivelar o terreno, para diminuir a ação da erosão. Então, aí a gente começa, né,
vai evoluindo para um sistema mais conservacionista. Então, aí, eu já tendo corrigido esses problemas, eu posso partir para um cultivo mínimo. E aí, né, o cultivo mínimo, como ele não vai mais utilizar arado e grade, a gente vai utilizar, né, o escarificador. E o escarificador, devido a ele ter uma ação diferente, a gente viu lá que o arado, vocês vão ver isso melhor na aula de arado, ele corta o solo, eleva e inverte esse solo. Dessa forma, eu teria, se eu passar esse arado na área inteira, teoricamente 100% de inversão. Eu teria mobilizado 100% da área, né? E fica ali terra nua. Já no cultivo mínimo, como a gente vai trabalhar só com o escarificador e o que vai ser inserido no solo são só, né, essas hastes e a ponteira aqui, eu acabo conseguindo deixar mais material de cobertura em superfície. Com isso, né, parte do material aqui que passa pelas hastes vai acabar sendo incorporado, mas boa parte do material ainda permanece em superfície. E isso vai ajudar a conter a ação da erosão, né? Isso vai ajudar a reduzir a amplitude térmica. Isso vai ajudar a, a esses restos, esse material de cobertura, irem se mineralizando e se tornar, né, um adubo mais lentamente. Então, tudo isso se torna vantagem, né? A escarificação ela pode ser realizada em solos cobertos por restos vegetais, picados ou não. Então, o que é picados ou não? Por quê? Quando a gente tem uma colhedora, né, você pode colocar na parte de trás da colhedora uma picadora, né? O que é essa picadora? Quando vão sair os restos da cultura da colhedora, quando eles estão sendo eliminados, eles passam na picadora e a picadora, além de cortar em tamanho uniforme, ela consegue distribuir homogeneamente. Aí você consegue, ó, essa cobertura aqui, ó, né? O solo bastante, uma cobertura bastante homogênea. Então, para quem quer trabalhar com esses sistemas, é muito interessante, né, o uso da picadora nas colhedoras. Por quê? Porque eu consigo uniformizar esse material em superfície e vai facilitar muito, né, de que ele permaneça. Então, ó, quando passou, a gente tinha aqui, ó, um material bastante uniforme em toda a área. Quando as hastes passaram, né, do escarificador, em cada ponto que elas atuaram, a gente vê que ficou algumas falhas, ou seja, parte foi incorporada ou tirada do meio, mas boa parte do material de cobertura ainda permanece em superfície, ainda vai ajudar a diminuir a força da enxurrada, ainda vai servir para mineralização, ainda vai servir para diminuir a amplitude térmica, então, né, só vantagens. Então, algumas outras vantagens que a gente vai ter. Redução de gasto com equipamento, combustível e mão de obra, porque se antes eu tinha que fazer uma aração, uma ou duas gradagens, agora eu só faço uma escarificação e acabou. Então, eu já vou ter aí redução para realizar isso. Mas por quê? Porque eu parti de um sistema, eu estou evoluindo naquele sistema. Eu já fiz todas aquelas correções que precisavam de revolvimento para ir vir para o cultivo mínimo. Maior capacidade de armazenamento de água superficial, porque parte daquela palhada que está na superfície vai ajudar a reter água, né? Como a gente não vai estar destorruando excessivamente esse solo, vai melhorar o armazenamento dessa água, né? E redução da formação de camadas compactadas, porque se eu estou diminuindo o tráfego de máquinas na área, já ajuda com isso. Só lembrando, né, que os escarificadores, eles são ainda mais suscetíveis à umidade. A gente vai falar disso um pouco mais na frente, né? Lembrando aqui, tudo na vida tem desvantagens, né? Então, o que acontece? Como eu tenho um escarificador comum ali, se eu tiver, ele vai acabar me proporcionando o quê? Me proporcionando o quê? Né? Um leito de semeadura não uniforme, porque eu não vou conseguir mais passar a grade ali para nivelar a área, então isso pode diminuir um pouco a uniformidade do meu leito de semeadura. A erosão do solo é diminuída, mas ainda, né, vai estar presente, considerando ali que eu só tenha 30% da minha área com material de cobertura de superfície, né? Eu vou diminuir o processo, mas não vou resolver ainda. E pode ocorrer embuchamento do escarificador ao socar as linhas de plantio. Imagine,
O equipamento funciona com hastes no solo. Se a haste está passando aqui e começa a encher de material vegetal, não tem muita ação ali, né? Então, às vezes, ocorre esse embuchamento, né? Que é o excesso de material vegetal que se aloja ali próximo do órgão ativo do equipamento e você não consegue realizar a atividade de forma adequada. Porém, vou mostrar para vocês agora que, dependendo do equipamento que vocês comprarem, a gente consegue reduzir, né? A gente consegue reduzir tudo isso aqui. Deixa eu só mostrar. Pronto, esse aqui primeiro, depois a gente volta lá. Esse equipamento aqui, né? Ele tanto faz escarificação como subsolagem. Vocês vão ver na aula específica desses equipamentos, né? Porque só para fixar aqui, escarificação é um preparo periódico que a gente faz a cada ciclo, né? Subsolagem é uma atividade corretiva que a gente só faz quando é necessário, né? Então, escarificação eu vou fazer a cada ciclo, que é para substituir ali meu preparo primário e secundário do convencional. Subsolagem é só quando necessário, tá? Então, vamos entender aqui o que eu falei. A gente falou lá que pode ocorrer embuchamento. Então, se a gente comprar equipamentos que possuem disco de corte na frente aqui, ó, disco de corte ajuda a cortar a palhada que vai passar ali diretamente próximo da haste e evita o embuchamento. Então, né, ao comprar um escarificador com disco de corte, a gente já consegue reduzir aí bastante esse problema. Quanto o leito desuniforme na semeadura, a gente pode utilizar esses rolos destorroadores aqui. Se você comprar um escarificador que possui rolo destorroador, ele vai ajudar tanto a destorroar um pouquinho mais aquele solo, como a nivelar um pouco mais esse solo, sem incorporar aquele material de cobertura que está em superfície ali, tá? Então, a gente consegue reduzir esses problemas, né, adquirindo acessórios adequados quando você for comprar o equipamento. Mas vamos entender aqui como é que funciona o escarificador, né? Lá nos arados é mais simples, eu tenho um órgão ativo que vai cortar aquele solo, elevar e inverter, né? Nesse processo de inversão que o solo é lançado e bate, né, na superfície, quando ele atinge o solo novamente, você promove aquele destorroamento, né? Primeiro você fratura o solo e depois lança ele e promove aquele destorroamento. Nos escarificadores e subsoladores, o modelo de ruptura é diferente, né? O que acontece? Eu inseri a haste aqui no solo, né? Que a gente tem a ponteira, que é o órgão ativo. E aí, o que é que vai acontecer? Por que eu falei que os escarificadores eles são mais suscetíveis à mudança de umidade, né? A ação do equipamento se dá através, né, dessas forças horizontais que adquirem características ondulatórias, que é o quê? Quando a minha ponteira está aqui e eu estou com o solo na umidade correta, que seria o quê? O limite inferior da friabilidade, seria o solo quase seco, né? Eu consigo que essas forças horizontais, por exemplo, que seria a nossa ponteira, e essa zona aqui seria a zona onde essas ondas conseguiriam percorrer e fraturar o solo. Então, o que acontece? Quando eu passo aqui a minha ponteira, ela vai ter uma área de ação, né? Quando vocês tiverem aula de escarificador, a gente vai até aprender a calcular, né, a distância entre essas hastes para que a gente tenha sempre sobreposição dessas áreas de atuação e não fique nenhuma sem ser preparada, né? Então, o que acontece? Se eu tiver com o meu solo úmido ou um pouco além do friável, essas ondas, essas forças horizontais, elas não vão funcionar. Eu preciso que o meu solo ali esteja no limite inferior da friabilidade, praticamente seco, para que essas ondas possam atuar nas zonas de fratura do solo e fraturar esse solo. Então, eu promovo mobilização do solo sem inversão de camada.
Porque simplesmente a haste passa aqui, fratura o solo e fica desse jeito, sem inverter camada. O que está em cima permanece em cima, o que está embaixo permanece embaixo. Então, eu tenho uma característica de desenvolvimento diferente. Porém, os escarificadores são muito suscetíveis à variação de umidade. Se eu fizer isso aqui com solo úmido, é a mesma coisa, imaginem, de passar uma faca na manteiga. Você pega uma manteiga mole ali, né? Deixa fora da geladeira, a manteiga tá, principalmente margarina, ela vai estar bem mole, né? Se você passar a faca, o que vai acontecer? De repente vai separar, mas alguns segundos depois volta para o mesmo canto, parece que você não fez nada. É exatamente isso que acontece se você passar um escarificador com solo úmido, né? Com a diferença, se você passar um escarificador com solo úmido, você pode até compactar aquele solo, em vez de descompactar. Então, é um equipamento que precisa de muito controle de umidade, né? Para garantir o quê? Que ele realmente vai ter a propagação, né, dessas forças horizontais que vão fraturar esse solo, para aí sim esse solo ser estorroado, tá? Então, muito importante. Se for fazer uma escarificação e o solo não tiver no limite inferior da friabilidade, praticamente seco, não faça, porque só vai piorar, tá? O problema é que também a gente tem que ter muito controle disso, porque se o solo estiver seco demais, né, já tiver saído ali da friabilidade, estiver seco mesmo, você não vai conseguir que a haste entre no solo. Então, aí você tem um limite de trabalho muito menor. Então, precisa-se de muita responsabilidade para utilizar esse equipamento para que ele seja realmente feito de forma adequada, né? Muitas vezes, se você passar com a umidade além do que precisa, não, você está só gastando dinheiro, não funciona. Se eu trabalhar com ele também já mais seco do que deveria, as hastes dificilmente entram no solo, não vão atingir a profundidade que você precisa, então você vai gastar combustível, vai destorroar ali um pouquinho, mas não vai ter a qualidade. Então, para ter a qualidade efetiva, eu preciso ter um controle de umidade muito bom, né? Porém, é um equipamento que vai me dar essa característica de destorrar o solo, porém sem inverter camadas, sem tirar o material de cobertura em superfície, então eu consigo unir aí várias práticas conservacionistas com a utilização desse equipamento. Então isso é muito bom, né? Mas tem que ter um controle dessa umidade. Outra questão aí de nomenclatura. Existe diferença entre cultivo mínimo e reduzido, né? Cultivo reduzido, ele não é um sistema de cultivo em si, ele é uma fase de transição, né? O cultivo reduzido seria o quê? Né? Eu reduzi o número de operações necessárias no preparo de solo, antes da semeadura. Então, seria o quê? Vamos supor, lá na sua área, você gosta das coisas muito destorroadas. Então, você vai lá, eu fazia uma aração, aí eu não gostava, que não ficava bom, fazia outra aração, depois eu fazia uma gradagem, aí imediatamente antes do plantio eu fazia outra gradagem. Então, você fazia aí, vamos supor, 4 operações. No próximo ciclo, você vai lá e não, vou fazer só uma aração e 2 gradagens. No outro ciclo, você faz só uma aração e uma gradagem. Seria uma forma, né, de ir reduzindo o número de operações até evoluir para um cultivo mínimo. Então, um cultivo reduzido é só essa fase de transição. Seria eu só reduzir a quantidade de operações, né? Já o cultivo mínimo, não. O cultivo mínimo é quando eu deixo de utilizar arado e grade para preparar o solo e passo a utilizar escarificador para preparar o solo. E o sistema plantio direto, né? É importante, né, para a gente entender melhor a questão do sistema plantio direto, a gente entender de onde surgiu, né, a ideia do sistema plantio direto. Basicamente, surgiu a partir da ideia das florestas. Se você pensar bem, uma floresta ela vive ali numa ciclagem completa, onde nada é introduzido nela, teoricamente, né, nada é retirado dela, e você vive ali numa ciclagem completa. Então, começou a se pensar nisso, né? Será que eu consigo fazer isso na agricultura? Ter essa ciclagem completa ali? E aí, 100% disso é meio que impossível. Por quê?
A floresta ela não precisa de um input, mas normalmente ela não tem um output, ou seja, eu não estou introduzindo adubo, eu não estou introduzindo coisas de fora lá dentro para ela se desenvolver melhor, mas também eu não tiro nada, né? Tem essa diferença. A gente não. Eu preciso, numa área agrícola, todo ciclo, tirar uma quantidade considerável de produto ali de dentro, e isso tem que ser reposto de alguma forma, né? Só que aí entra a questão. Se eu começar a deixar os restos dessa cultura em superfície, ela vai começar o quê? A mineralizar esses restos mais lentamente. Se eu incorporasse tudo, ele acaba mineralizando isso de forma, teoricamente, às vezes mais rápida. E pode, se não tiver um solo com baixa retenção, ser perdido. Então, se eu deixo aquele material de cobertura em superfície, como por exemplo nas florestas, talvez eu consiga que seja mineralizado mais lentamente e diminua a quantidade, por exemplo, de adubo, de fertilizantes que eu precise introduzir ali naquela área. Ah, se eu diminuir meu output, eu consigo diminuir meu input que eu vou entrar ali. Então, pensando nesse contexto, né, começou a se moldar ideias para um sistema plantio direto. É importante a gente entender que o quê? Em locais, por exemplo, vamos supor, Inglaterra, onde você tem baixas temperaturas, solos bastante antigos, e aí você me chega numa condição, por exemplo, quando a gente tem baixas temperaturas, eu acabo tendo uma redução da atividade, da ação biológica naquele solo. Então faz o quê? Acaba tendo muita matéria orgânica incorporada naquele solo, certo? Então acaba tendo ali uma estruturação melhor, solo mais antigo, com muita matéria orgânica incorporada, baixa temperatura, você acaba tornando condições ali mais adequadas para a implantação desse sistema. Então, por exemplo, algumas pessoas, né, há muito tempo atrás, começaram a introduzir, por exemplo, nesses países, a ideia da semeadura direta, né, que a gente vai já explicar melhor o que é semeadura direta. Mas, basicamente, você ia lá numa área e semeava, sem fazer preparo de solo, né? E, basicamente, ia lá e semeava. E dava resultados suficientes, né? Porém, quando se tentou trazer a ideia para cá, foi um fracasso, né? Por quê? A gente, às vezes, não tinha solos tão bem desenvolvidos quanto lá. Você tinha uma ação, devido à temperatura, de mineralização muito mais acelerada, não conseguia incorporar a mesma quantidade de matéria orgânica, e simplesmente semear diretamente, muitas vezes, a maioria das condições, gerava prejuízos absurdos. Então, começou a se pesquisar nesse intuito de o que é que a gente podia fazer para permitir que essa semeadura direta desse certo. E aí que começou então a surgir a ideia do sistema plantio direto, né? Por que é diferente sistema plantio direto e semeadura direta? A gente vai já falar disso, mas vamos entender aqui. O primeiro cultivo comercial, né, em sistema plantio direto no Brasil só se deu em 72, né, assim que teve um certo sucesso comercial foi em 72. E a partir de então, né, o sistema vem se aprimorando, principalmente em função de limitações geradas por condições regionais. Então, devido a ter condições de solo diferentes, de clima, o sistema plantio direto ele é muito regionalizado. Então, às vezes o que você faz ali no Mato Grosso não é o mesmo, não é exatamente igual ao que você vai fazer no Paraná. Então óbvio que se eu quiser trazer para cá, para o Ceará, a gente precisa também, né, adaptar. Por quê? Porque a gente vai ver que existem vantagens e desvantagens, e a gente tem que pesquisar muito em cima dessas vantagens e desvantagens para conseguir melhorar o sistema. O sistema plantio direto, né, o sistema plantio direto é um sistema conservacionista, né, que ele vai envolver várias técnicas para aumentar a produtividade, conservar e melhorar o ambiente. Basicamente, ele se fundamenta em 3 pontos, né? A ausência de revolvimento, ou seja, eu só vou revolver o solo para abrir o suco e depositar a semente,
né? Cortei a palhada aqui, abri o suco, depositei a semente, fechei o suco. Pronto, vai crescer aqui e a palhada permanece. Manutenção de material de cobertura permanente sobre o solo, né? Eu sempre vou ter que ter palhada sobre esse solo aqui, né? E rotação de cultura. Aí é que entra a diferença entre a teoria e a prática. Teoricamente, né, os preceitos básicos do sistema é que o quê? Eu preciso ter rotação de cultura para ele funcionar corretamente. A gente vai ver que existem inúmeros produtores que trabalham com o sistema plantio direto sem rotação de cultura. Porém, se você não fizer rotação de cultura, você dificulta muito, né? E você pode até gerar problemas muito sérios que a gente vai discutir aí mais na frente, né? E que, teoricamente, a rotação de cultura facilitaria e ampliaria as possibilidades do sistema. Por isso que é importante a gente entender isso. Então, qual que é a diferença entre sistema plantio direto e semeadura direta, né? A semeadura direta é basicamente o ato de você depositar a semente no solo ou qualquer parte vegetativa na ausência de mobilização. Eu fui lá, abri um suco, depositei a semente. Isso é semeadura direta. Sistema plantio direto, não. É eu fazer isso tendo partido. Isso que eu falei, né? É apenas abrir o solo e depositar a semente ou algum vegetativo. Fazer isso a partir do quê? Tendo partido de um sistema evolutivo, né? Tendo feito correção química, correção física, eliminado praga de solo, doença, tudo isso para a gente conseguir que então ele funcione corretamente, né? Então, semeadura direta é só você chegar numa área e depositar a semente ali sem preparar o solo. Sistema plantio direto, não. É um sistema com base em vários preceitos, né? Que teoricamente esses preceitos servem para garantia de maior produtividade e funcionamento adequado. E o sistema plantio direto, a gente pode dizer que é uma tecnologia que está disponível desde pequenos produtores a produtores gigantes aí, né? Então, por exemplo, eu tenho desde semeadoras de uma linha, a tração animal, né? Vou ter aí semeadoras de uma linha em microtratores, nos tobatas. Vou ter aí semeadoras de duas linhas aqui, né? Já para microtratores um pouco maiores. Vou ter semeadoras de três linhas, que já para tratores, né? Abaixo de 100 cavalos. Já posso ter semeadoras aí de 30 linhas. Eu posso utilizar a cabeçalho e ter ter semeadoras de 42 linhas. Eu posso utilizar cabeçalhos e ter duas semeadoras de 42 linhas juntas e semear aí, sei lá, 84 linhas de uma vez. Então, tudo depende do tamanho da sua área. Se você tem uma área pequena, eu posso utilizar tração animal, posso utilizar um microtrator e trabalhar com uma linha por vez. Se eu tiver uma área gigantesca, posso semear até 84 linhas por vez ou até mais, né? Dependendo da potência do trator, do equipamento que você tem. Então, é uma tecnologia disponível para todo tamanho de produtor, né? Então, eu tenho como implantar esse sistema e ter mecanização eficiente para ele em qualquer tamanho de produtor, tá? Mas aí entra, né, quais são os princípios básicos que a gente precisa ter para iniciar a implantação desse sistema, né? Primeiro de tudo, o sistema ele vai preparar no máximo aí 25 a 30%, né? Que seria o quê? Só a área onde, né, o meu disco de corte, por exemplo. A gente vai ter equipamentos específicos para ser no plantio direto. Por exemplo, semeadoras para sistema plantio direto, elas vão ter disco de corte, para poder cortar a palhada, né? Elas normalmente vão ser semeadoras adubadoras, porque eu não posso mais fazer a aplicação de adubo em área, adubação de fundação em área, porque eu não tenho como incorporar, né? Se eu não tenho como fazer adubação de fundação, eu vou ter que fazer adubação junto com a semeadura. Por quê? Né? Eu ainda posso fazer em área, mas só que acontece, a possibilidade de eu não conseguir que esse adubo atinja a profundidade adequada para a minha semente na época certa, é possível. Né? Por quê? Porque ele não estava lá, vou ter que esperar ele infiltrar para descer, já que eu não vou fazer revolvimento, e com isso ele pode acabar infiltrando demais e ir embora, né? Se meu solo não tiver retenção. Então, nem sempre dá certo. A melhor forma, quando a gente não pode revolver, né, é fazer semeadura e adubação junto,
que aí a gente já consegue fazer as duas operações numa só e deixar ali, né, o adubo muito próximo da semente. O que acontece? As semeadoras adubadoras, a gente consegue, utilizadas no sistema direto, a gente consegue colocar o adubo alguns centímetros abaixo da semente. Então, conforme ela vai crescendo e se desenvolvendo, a raiz logo, né, atinge o adubo, né? Eles ficam numa distância, óbvio, que também não seja tão próximo para queimar a semente, mas ficam numa distância próxima ali, para que a minha raiz, logo que ela começa a se desenvolver, ela já tenha acesso a esse adubo. Né? Restos de cultura na superfície devem cobrir pelo menos 50%. Então, já tem que cobrir mais a área aqui. Lembrando que, se eu tiver à disposição, né, a picadora para uniformizar o material de cobertura, a gente consegue cobrir 100% fácil. Né? Agora, sem picadora fica difícil realmente distribuir de forma uniforme, né, a cobertura. Caso falte, né, deverá ser obtida mediante adubação verde. Teoricamente, né, a recomendação para sistema plantio direto é que eu tenha 6 toneladas de massa seca por hectare ano. Professora, mas como é que a gente vai saber que tem 6 toneladas lá, né? Existem técnicas para isso, né? Avaliações para isso. Uma das avaliações é o quê? Você pega você faz um quadrado, né? Pode ser de ferro, de madeira, de 1 metro quadrado. Aí você lança esse quadrado aleatoriamente na área. No canto que esse quadrado caiu, você vai lá e tira todo o material de cobertura. Você pode fazer isso, né? Separar algumas repetições para fazer isso. Dependendo do tamanho da sua área, né? Aí você vai ter que pegar vários pontos de coletas diferentes e fazer repetições em cada ponto de coleta desse. Para quê? Eu fui lá, lancei o quadrado de 1 metro, o quadrado caiu num ponto, eu vou e tiro toda o material de cobertura que tem naquele ponto ali. Coloco num saco de papel e levo para uma estufa. Depois que esse material estiver seco, né? Depois de algumas horas que o material estiver seco, eu vou ter ali massa seca. Eu tenho como pesar aquilo, então eu sei que em 1 metro quadrado eu tenho tantas gramas ou quilogramas de massa seca. Então, aí é só fazer regra de 3 para a gente encontrar em hectare. E com isso eu consigo estimar, né, quantidade de massa seca por hectare. Lá. Então, se eu não conseguir obter esses 6 toneladas, a melhor recomendação é fazer uma adubação verde. Lembrando que, né, é sempre interessante que a gente faça adubação verde. Por quê? Eu posso, por exemplo, utilizar culturas com raízes descompactadoras, eu posso utilizar leguminosas, eu posso utilizar essa adubação verde, né, de forma... Peraí, deixa eu só ver a pergunta aqui. No caso... Peraí, só um segundo, que eu não estou conseguindo ver o chat. No caso, esse sistema não pode ocorrer incorporação. Tá. Assim, quando... o que vai, duas coisas que a gente pode fazer aqui. Essa adubação verde que a gente faz aqui, o intuito dela em si não é ser incorporada, né? Não é para melhorar estruturação. Se eu quisesse incorporar matéria orgânica em profundidade, eu teria que ter feito isso antes. O que a gente vai fazer com essa cultura aqui é justamente só tombar ela. Se você tiver um rolo faca, ótimo, né? Porque a gente vai falar disso mais na frente. O rolo faca é essencial para quem quer trabalhar com orgânico, né? Que é assim que você vai conter as plantas invasoras. Mas a gente pode utilizar o rolo faca para derrubar. Ou você pode também, né? Quem não quiser trabalhar com orgânico, você pode utilizar herbicida de secar esse material e só tombar com a grade. Também tem essa opção. Ou simplesmente também, porque se o material tiver verde, realmente é bem difícil você conseguir tombar com a grade. Provavelmente vai precisar sempre do rolo faca. Agora, se você não tiver problema de utilizar herbicida, você pode usar um herbicida e usar uma grade na área, mesmo que depois do material já estando seco, você consegue tombar com a grade mesmo. Então, vai depender aí, né, do que for mais conveniente para cada produtor. Mas uma boa opção para tombar o material é o rolo faca. Se você tiver só a picadora também, né,
teria essa opção também de picar o material, mas em área grande isso é inviável, né? Bem inviável, porque a maioria das picadoras são utilizadas acopladas a uma colhedora. Aí é viável, né? A colhedora já está se deslocando, ela faz só picar o material que está recebendo. E, né, uma das coisas que facilita muito a uniformidade do material e, como é que eu posso dizer? É uma uniformidade tanto em comprimento, né, de corte, como em distribuição, né, através dos picadores que são colocados nas colhedoras. Facilita bastante. Agora, se você tiver uma área que não tem a colheita mecanizada ainda, acaba ficando um pouco mais difícil, mas aí o rolo faca também ajuda, né, nessa uniformização. Antes da implantação de um sistema plantio direto, eu preciso, né, ter eliminado camadas compactadas. Professora, vamos entender aqui. Na teoria, a gente não pode passar escarificador aqui. Passou escarificador aqui, você retrocedeu o sistema, você voltou para o cultivo mesmo. Na prática, a gente sabe que isso não funciona assim. Tem gente que já agenda, né, a cada 2 anos, vamos fazer aqui uma subsolar, né, na sua área. Né? Tem gente que já agenda aí, vamos fazer uma escarificação, uma subsolar, já estão com seu plantio direto. Acontece? Acontece. Funciona? Às vezes sim. O problema é que quando você faz a escarificação, você acaba perdendo um pouco de material de cobertura, daquela boa distribuição. Então, se possível evitar, é importante. Então, fazer o possível, né, para ter eliminado camadas compactadas. Por quê? Mesmo trabalhando com um sistema conservacionista como o sistema plantio direto, podem sim aparecer camadas compactadas. O quê? Basta você ter trabalhado uma vez na umidade incorreta, né? Vamos lá, estava com a colheita de soja, chegou a época de colher, começou a chover, que não era para estar chovendo naquela época, todo o seu planejamento foi por água abaixo, começou a chover, e você precisa colher, senão vai perder a soja. Aí qual é a sua opção? Perder tudo ou compactar a área para o próximo ciclo? Você vai lá e entra com a colhedora. E no próximo ciclo você se vira para resolver o problema. Infelizmente, muitas vezes isso acontece, né? E aí você vai ter que formar uma camada compactada dessa, lá você precisa corrigir, né? Existem algumas práticas mais conservacionistas. Se essa camada for próxima, né, mais superficial, eu consigo utilizar na semeadora, a gente vai ver isso na aula de semeadora, né? Hastes sucadoras para depositar o adubo, e essa haste já ajuda a descompactar ali próximo da área da semente, então já ajuda no crescimento inicial. Outra coisa que a gente pode fazer também, né, é infelizmente entrar com o escarificador e perder um pouco dessa cobertura, da distribuição dela, mas romper a camada, né? Mas, se possível, conseguir eliminar isso aqui antes, já facilita muito. Correção física e química é ideal que você tenha feito antes, porque calcário tem baixa mobilidade no solo. Então, se eu estou precisando corrigir pH, estou precisando aplicar calcário no solo, vamos supor lá a 30 centímetros a 40 centímetros, meu filho, só rezando para descer. Porque eu não posso passar um arado para incorporar, porque aí facinho ele chegava lá em 40. Aí o que o pessoal faz hoje? Existem duas técnicas, né? Eles passam um subsolador na profundidade, que precisa ali os 40, porque quando eu passar a haste, ela vai promover aquelas fraturas e onde a haste passou, né, vai ficar aquele espacinho e a água infiltra por ali. Mas nem sempre isso funciona, vai depender aí da permeabilidade do seu solo. Às vezes você consegue corrigir, às vezes não. Então, o mais correto é que tanto a correção física como a química tenha sido feita antes de implantar o sistema, né? Por isso que não é só chegar lá com a semeadora e semear. Você tem que ter feito todo um processo evolutivo para que isso aqui dê dinheiro e funcione corretamente. Controle de plantas invasores. Tem que se ter um controle muito bem adequado de planta invasora. Senão, seu custo com herbicida vai ir no talo, né? E principalmente para quem trabalha com orgânico, que não pode utilizar herbicida, aí é que tem que ter mais cuidado ainda. Porque antes de implantar a cultura é muito fácil, né? Quem não trabalha com orgânico vai jogar herbicida na área inteira. Quem trabalha com orgânico vai passar seu rolo faca, né? Aí você foi lá implantar a cultura.
Se você conseguir um controle efetivo, né, em área antes da implantação da cultura, e você já tem uma quantidade de palha considerável, né, essa própria palha vai suprimir essas plantas invasoras e diminuir o seu custo. Porém, nos primeiros anos em que você ainda está formando a palha ali, muitas vezes você vai ter muito trabalho ainda com planta invasora, muito problema. Então, é preciso se ter um controle adequado, catalogação, verificação de planta que está ficando resistente, troca de produtos com modos de ação diferentes, né? Evitar ao máximo resistência, porque às vezes você vai acabar tendo custos elevadíssimos por essa falta de controle, né? Então, é crucial aqui, principalmente para quem não trabalha com rotação de cultura, que você poderia botar uma cultura para ajudar a suprimir também, ter esse controle adequado para evitar resistência, né? Utilizar produtos adequados, de forma adequada, direitinho. Eliminação de pragas de solo, né? Como eu não vou mais conseguir revolver aqui, dificilmente a gente vai conseguir, né? Eu ainda vou ter a palhada em cima para ajudar a evitar que a praga de solo se exponha ao sol, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho que ter corrigido bem antes, senão dá um problema grande, né? E o nivelamento da área, né? A gente sabe, por exemplo, eu já falei para vocês que colhedoras elas são muito, tipo assim, suscetíveis à declividade, né? Eu posso ter perdas consideráveis com um pequeno aumento de declividade em alguns modelos. Então, é importante que a gente realize um bom nivelamento da área, né, para facilitar a ação do equipamento. E tudo isso tem que ser feito antes, porque eu não vou poder nivelar a área quando eu já estiver no plantio direto, no sistema plantio direto. Então, antes de implantar, né, primeira coisa, a gente garantiu aquela cobertura lá, 6 toneladas de matéria seca por hectare, ano, no mínimo. Se possível, tá aqui, ó, o picador na colhedora, né, que vai picar e distribuir, ó, esse material de forma bastante uniforme da palha na colhedora, né, e controle de plantas invasoras, seja de forma mecânica ou química, né, eu tenho que ter resolvido tudo isso aqui antes de iniciar a implantação. É recomendado, né, que a gente inicie a implantação por áreas menores. Você começa ali com 1 hectare, depois vai ampliando, né? Não adianta começar com uma área muito grande, né, que às vezes você não consegue manejar da forma adequada. Se manejo da forma adequada, você não consegue manejar a área. Então, aqui só um exemplo de rolo faca, né, para vocês. Então, ó, após a passada, eu já tenho a cultura assim, depois de colhida, né, já posso passar o rolo faca aqui e eu consigo uma boa uniformização, consigo derrubar o material de forma adequada, picar um pouco. Então, também tem uma ação adequada. A questão é, às vezes, processos mecânicos, eles acabam sendo mais demorados e, às vezes, um pouco mais dispendiosos, dependendo aí do equilíbrio entre o químico e o mecânico. Então, óbvio, né, que você vai optar pela opção mais adequada aí para a sua propriedade. O orgânico é óbvio que a gente vai ter que usar controle mecânico, né, o rolo faca, mas quem não estiver trabalhando com orgânico, você tem que se você não se importar com o uso de herbicida desnecessariamente, né, você tem que pesar o que vai sair mais barato, o custo, né, ou do herbicida ou do uso do rolo faca e determinar aí qual é a melhor opção. Funções da palhada. Para que raios que a gente quer essa palhada ali em cima da superfície? Que vantagem que vai ser para a gente ficar lá monitorando, fazendo adubação verde para chegar naquelas 6 toneladas, né? Primeiro de tudo, reduz o impacto das gotas de chuva, né? Existe uma coisa que eles chamam de tipo de fenômeno splash, que é quando uma gota de chuva bate na terra nua, né? O que acontece? Você tem ali só o solo destorroado, quando uma gota bate, ela já causa esse que a gente chama de fenômeno de splash, que você acaba ali promovendo o lançamento de algumas partículas de solo. Aí você imagina a ação disso em cada gota, como é que vai acontecendo. Com isso você vai acabar carreando, né, muito solo. E
a gente já tem essa redução, porque quando eu tenho um palhado em superfície, a gota vai bater na palhada e não no solo. Então, esse fenômeno basicamente acaba ou se reduz, né? Acaba se o quê? Se eu tiver toda a minha área preenchida com material de cobertura. Se eu tiver ponto que ainda tenha solo, só vai reduzir. Reduz corrimento superficial do solo. Por quê? Primeiro, a palhada que vai ser encharcada, para depois ela começar a encharcar o solo. Então, você precisa de uma quantidade de água muito maior para ter esse corrimento superficial, né? Então, já reduz bastante. Reduz a amplitude hídrica e térmica, né? Por que amplitude hídrica? Vamos supor que choveu muito. Então, você tem, primeiro, a água fica armazenada na palhada e vai descendo. Com o tempo, né, que o solo está diminuindo, já está infiltrando aquela água, a água da palhada começa a ir para o solo. Né? Óbvio, parte para evaporar também, né? Mas pela própria da gravidade, essa água da palhada também vai para o solo. Então, você consegue diminuir essa amplitude hídrica. Né? E a amplitude térmica, ela vai ser reduzida bastante porque eu tenho uma palhada ali. Então, aquela palhada sobre o solo vai garantir o quê? Que nem esquente muito durante o dia, nem esfrie demais durante a noite. Então, eu tenho ali um favorecimento grande da minha atividade biológica no solo, porque eu tenho uma faixa de temperatura menos ampla, né? Eu vou ter uma faixa de temperatura ali mais uniforme, tanto de manhã quanto à noite. Isso vai favorecer muito a atividade biológica do solo. E isso é bastante interessante, principalmente quem vai trabalhar com leguminosas e tal, porque você vai ter uma ação de atividade biológica muito melhorada nesse sentido, né? Não vai esquentar tanto, não vai esfriar tanto, então você melhora muito a ação biológica. Aqui um trabalho só para vocês entenderem, né, o quanto que esses resíduos em superfície, ajudam, né, a gente a diminuir a ação de processos erosivos. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 0 toneladas por hectare, né, nessa área aqui, com uma declividade de 5% só. Ela, na área, né, foi constatado o quê? Que com 0 toneladas por hectare, eu tinha 45% de escorrimento, 54% infiltrável, e você tinha em torno aí de 13 toneladas de solo por hectare perdidas, com 5% de declividade, tá, gente? Isso aqui aumenta muito se você aumentar a declividade aí, vai aumentando consideravelmente. Então, com meia tonelada aqui, eu já consigo reduzir isso para 1 tonelada por hectare, ou seja, mesmo pequenas quantidades de matéria de cobertura em superfície já ajudam bastante, né, a reduzir a ação de processos erosivos. Com 4 toneladas, lembrando que se for com declividade de 5%, se eu tiver uma área com declividade maior, eu vou precisar, né, de mais material de cobertura. Aqui no trabalho, né? Com uma quantidade de 4 toneladas, 4,4 toneladas por hectare, já ele conseguiu eliminar tanto escorrimento superficial como a perda de solo, ou seja, 100% da água, que coisa ou evaporou, ou foi infiltrada. Mas não houve nem escorrimento superficial, nem perda de solo. E isso aqui é extremamente importante, porque imaginem que, principalmente na nossa região, que você tem solos rasos, em muitos pontos, em muitas propriedades que tem solos rasos, você tem que evitar ao máximo a perda de solo. Você tem que evitar ao máximo de esturramento excessivo, porque você pode aí chegar num ponto que aquele solo não se torne mais agricultável, porque ele vai estar tão raso que não vai ser mais para nada. Então, quando a gente já tem solos que não são tão profundos, tem que se ter muito mais cuidado. Sempre se tem que ter cuidado, mas tem que se ter muito mais cuidado para evitar a perda de solo. Então, precisam-se aí de técnicas conservacionistas para ajudar a reduzir esses processos erosivos. Algumas funções da palhada, né? A palhada ela vai aumentar o teor de matéria orgânica no perfil do solo. Por quê? Se aquela palhada ela está ali, né, na superfície, com o tempo, a gente já melhorou a atividade biológica no solo, com o tempo, lentamente, né, aquele material de cobertura ali que está mais em contato com o solo, ele vai sendo mineralizado.
ele vai sendo e se tornando ali disponível, parte vai sendo mineralizada, se tornando disponível para a próxima cultura que vai entrar, parte ali vai sendo incorporada ao solo, né, que vai ajudar, né, a aumentar esse teor de matéria orgânica ao longo do perfil do solo e com isso melhorar a sua estruturação também. Isso é um processo lento, né? Ajuda no controle de plantas invasoras, seja por supressão ou por ação alelopática. Ou seja, eu posso utilizar, como adubação verde, uma determinada cultura que exerça uma ação alelopática com determinada planta invasora. Posso fazer isso, né? Pode me ajudar a controlar uma planta invasora que já está ali resistente e eu não tenho muito mais o que fazer com ela. Ou, simplesmente, a palhada também pode atuar por supressão. Ou seja, se eu cobrir a área, eu posso até ter uma sementeira ali no meu solo. Se eu cobrir aquela área e não conseguir deixar nem um pouco de sol passar, aquela cultura não consegue crescer, né? Aquela cultura, aquela planta invasora não consegue crescer. E com isso, né, eu vou suprimir o crescimento dela. A partir do momento que eu tirar o material de cobertura, se tiver a sementeira lá, cresce tudo. Mas se não estiver recebendo luz do sol, né, muitas vezes ela vai começar a crescer e vai morrer, né, por falta de luz do sol. Ela não vai conseguir fazer os processos de fotossíntese e vai entrar em senescência. E aí é justamente isso, né, que a palhada ela vai ter diversas ações. Só que acontece, nos primeiros anos, você fica muito dependente, seja de controle mecânico ou seja de controle químico, para eliminar essas plantas invasoras. Logo que você consegue estabelecer uma palhada, uma quantidade de palhada maior, né, fica bem mais fácil suprimir essas plantas invasoras. Ou menos difícil, né? Não vamos dizer mais fácil, menos difícil. As plantas invasoras elas devem ser identificadas e receber controle específico. É muito importante. Eu estou repetindo isso várias vezes, mas porque é a base. Se você não tiver um controle adequado e começar a aparecer várias plantas invasoras resistentes na sua área, você vai ver o que é problema para resolver. Então, né, precisa você ter toda uma identificação, buscar produtos adequados, produtos que tenham formas de ação diferentes para a gente, para não causar resistências, aplicação de forma adequada e por aí vai. E sempre lembrar, né? Já falar muito disso na aula de pulverizador. A aplicação desses produtos, quando feita de forma adequada, funciona. Se você fizer de forma inadequada, com a velocidade do vento muito alta, com temperatura muito alta, ou em velocidades muito elevadas, você pode fazer o quê? Perder todo aquele produto por deriva e quase nada atingir a planta. Então, às vezes, a planta não está nem resistente, só você que está fazendo a pulverização errada também. Então, tem que ter esse cuidado também. Definir adequadamente sistemas de manejo das plantas invasoras para controlar o custo de produção, né? De repente, se começa a aparecer planta resistente, começa a se gastar muito dinheiro com herbicida. Então, é bem complicado, né? De você, depois que você perde o controle disso, retomar as rédeas da situação. Então, é preciso ter muito cuidado com as plantas invasoras para que eu não tenha que comprar uma quantidade absurda de produtos ou fazer muitas aplicações, porque a gente sabe que tudo isso tem uma consequência ambiental, né? Então, tem que ter muito cuidado. E aí, outro ponto que é muito discutido é a questão da monocultura e da rotação de cultura. Existem inúmeros produtores que dizem que trabalham, né, com siembra direto, porque pela definição, se é siembra direto, tem que ter rotação de cultura, mas na cabeça deles, eles trabalham com siembra direto, né? Seguem os outros preceitos, menos o da rotação, né? E conseguem resultados razoáveis. Porém, quando a gente trabalha com a rotação de cultura, você consegue ampliar muito os resultados que o sistema pode te dar. Por exemplo, antes, né, para que funcione, realmente eu tenha ali as vantagens, eu preciso escolher uma rotação adequada, eu preciso escolher culturas que tenham princípios diferentes para que a gente possa realmente funcionar essa rotação de cultura. Primeiro de tudo, é interessante que eu tenha espécies que apresentem exigência nutricional diferenciada, por 2 pontos. Primeiro, se eles precisam de nutrientes diferentes, né, vamos supor, o principal foco
de uma cultura. Nessa cultura aqui, ela vai estocar, sei lá, potássio no como, que é a parte que vai ficar, mas ela vai, na parte que vai ser vendida, ela, sei lá, utilizou mais magnésio, né? Então, saiu muito magnésio daquela área, mas permaneceu ali muito potássio. Aí, a próxima cultura que eu for implantar pode ser uma cultura que precise de mais potássio e menos magnésio, por exemplo. Porque aí eu já vou ter um aporte com a mineralização da palhada daquele potássio que eu preciso e o magnésio que eu tirei vai ter menos necessidade. Então, por exemplo, se eu fizer esses exercícios nutricionais diferentes, eu consigo economizar com adubo, né? Já ter um produto mineralizado ali disponível e, ao mesmo tempo, trabalhar com duas culturas. Então, é interessante. Sistema radicular que atua em profundidades diferentes. Quando eu tiver culturas que trabalhem com profundidades diferentes, a cada ciclo eu vou estar explorando zonas diferentes de solo. Isso ajuda a reduzir a ação de formação de camadas compactadas. Porque, por exemplo, a própria raiz de determinada cultura que ficou aqui, no próximo ciclo eu cultivei aqui. Essa própria raiz aqui vai se mineralizar, ou vai ser incorporado ali, vai ser imobilizado ali, e com isso eu estou aumentando a matéria orgânica no solo. Reduz a chance de compactação. Então, está sempre explorando zonas diferentes, né, profundidades diferentes, ajuda a reduzir problemas com compactação também. Plantas que possuam diferentes pragas e doenças, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar só com uma cultura de interesse, eu posso utilizar essa rotação com culturas que me ajudem a fazer ou adubação verde ou raízes compactadores, que também atuam como compactação verde, como compactação verde, como adubação verde. Eu posso utilizar essa rotação em épocas, por exemplo, que eu não consiga a safra da minha cultura. Ou, simplesmente, se eu tiver irrigação e puder produzir o ano inteiro, eu posso pegar só culturas de interesse. Então, tudo vai da sua área. Plantas que possuam diferentes pragas e doenças. Isso aqui é crucial. Por quê? Se eu pegar culturas que possuam pragas e doenças diferentes, eu vou matar as minhas pragas e doenças de inanição. Eu tenho uma praga que se alimenta de determinada cultura. Aí eu pego outra cultura da qual ela não tem interesse. Ela vai morrer de fome, né? Ela vai estar ali na palhada. Então, esse é o problema de você não manejar a rotação de cultura. Eu estava com uma praga nesse ciclo aqui. Essa planta que estava aqui virou palhada. E ainda tinha a praga nela, a praga vai passar para a cultura nova, né? Se for a mesma cultura. Então, por isso que é importante a rotação, porque com isso eu consigo, com esse período, até implantar aquela cultura de novo, eu consigo eliminar pragas e doenças. Outras vantagens, né? Com isso eu vou ter produção diversificada, eu não vou estar sempre dependendo de uma mesma cultura que pode me gerar maior lucro numa época, mas maior prejuízo em outra, né? Melhora características físicas, químicas e biológicas do solo, né? Quanto mais a gente age de forma conservacionista, mais vai funcionar de forma natural ali, então você consegue melhorar essas características. Auxilia no controle de plantas invasoras, doenças, pragas, e, né, vai repor a matéria orgânica do solo, que com o tempo vai sendo incorporada, né? Protege o solo da ação de agentes climáticos, são muitas vantagens na palhada. Agora, tem uma desvantagem, né, que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente para a nossa área, que é o quê? Na nossa área é muito seco. E quando chove, chove pouco. Então, se você tiver uma quantidade de palhada muito grande, pode ser que a água fique retida só na palhada e não atinja o solo, né? Não chegue à cultura. Então, isso também tem que se ter cuidado, né? Principalmente na nossa região, você tem que conseguir manter uma quantidade de palhada, mas talvez não tão espessa a ponto de não chegar água para a cultura. Quem me relatou isso foi um produtor que tenta trabalhar com sistema plano direto há alguns anos aqui, né? E ele trabalha sem irrigação. Então, ele tem bastante limitação com isso. Então, ele sempre, no começo, ele trabalhava fazendo várias adubações verdes para ter muita palhada. Aí ele começou a perceber que chegava a faltar água para a cultura por causa disso. Então, ele começou a, não, então não preciso fazer tanta,
porque ele tem que manter a palhada, que aqui a dificuldade na nossa região é manter a palhada, porque você tem altas temperaturas e mineraliza muito rápido. Então, é difícil conseguir manter a palhada em superfície, né? Mas também você tem que ter cuidado para que ela não fique muito espessa, porque pode não chegar água para a sua cultura. Aqui, ó, só para mostrar para vocês a diferença, né? Numa área com sistema convencional e numa área com sistema plantio direto. Que você consegue ver o quê? Que até mais ou menos aí uns 10, né, até 15 centímetros, vamos dizer assim, você já tem uma quantidade de matéria orgânica, né, bem maior do que no sistema convencional, porque com o tempo a própria palhada vai, né, sendo incorporada e melhorando a estruturação. No caso aqui, outro elemento também que eu trouxe fósforo, né? Você pode ver que nos 10 primeiros centímetros aqui, né, a quantidade de fósforo que está disponível nesse solo é muito maior do que no sistema convencional, porque esse fósforo que está aqui não é só de adubação, ele já veio da mineralização dos ciclos anteriores. Então, com isso, você vai conseguindo melhorar muito essa fertilidade e, com isso, diminuir esse aporte de adubo necessário. Mas só funciona o quê? Se eu estiver trabalhando com culturas que tenham, né, características nutricionais diferentes. Se eu estiver sempre tirando o mesmo elemento dali, eu tenho que estar sempre botando aquele mesmo elemento prontamente, porque não vai dar tempo, né? Aí, mais uma vantagem da rotação de cultura. Desvantagem do sistema plantio direto, né? Eu preciso de maquinário específico, ou seja, não é qualquer semeadora, eu vou ter que comprar naquelas semeadoras adubadoras para poder utilizar, né? Então, eu preciso tanto de maquinário como de mão de obra adequada para utilizar esses equipamentos. Em caso de baixo volume de água, né? Eu já falei para vocês, a água pode ficar retida sobre a palhada, né? Sobre a cobertura e não atingir. Então, a gente precisa ter um controle de nem ficar grande demais, nem pouco demais, né? Tudo tem que ser muito controlado. Dificulta a incorporação de adubos, né? Por isso que eu tenho que ter feito o mais necessário antes e para fazer a adubação aqui tem que ser junto com a semeadora, porque eu não tenho mais como. Eu posso fazer uma adubação de cobertura? Posso, mas a incorporação vai ser mais dificultada do que se fosse num convencional, né? Mas provavelmente ainda funciona, só é menos efetiva. Dificuldade no controle de pragas e doenças, porque eu vou estar, se você não faz rotação de cultura, você vai estar sempre com aquela praga e doença residual ali na sua palhada. Então, isso pode se tornar um problema se você não faz rotação de cultura, se você não tem controle adequado de pragas e doenças na sua área. Por exemplo, teve uma área de cana que eles tiveram que retirar todo o material de cobertura que eles tinham lá, toneladas e toneladas de material de cobertura de cana lá. Por quê? Porque estava doença alojada na cobertura e sempre que entrava um novo ciclo, passava para todas as plantas. Eles tiveram que eliminar todo o material de cobertura. Imagina o que é que você faz com um material desse, porque em determinados estados é proibido queimar. Aí você não tem como levar para o ciclo para outra área, porque está contaminada, a não ser que seja outra área que não seja de cana, né? Toda a logística, o custo disso é absurdo. Por quê? Não foi feito o manejo da área, né? Foi, foi negligenciado o controle de praga e doença. Se você não trabalha com rotação de cultura, tem que ser muito mais cuidadoso com esse ponto, né? Necessidade de estabelecer a cobertura morta, né? Principalmente na nossa região, você tem que estar sempre repondo essa cobertura morta porque mineraliza muito rápido. E aqui, gente, está só um resuminho, né, das principais diferenças entre aí o sistema convencional e o sistema plantio direto, para ficar aí gravado para vocês. E bom, gente, por hoje é só, né?